Jaqueline Souza Vinhadelli, é esse mesmo? Satisfação muito grande, Jaqueline, recebê-la aqui. É psicóloga e mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. De vez em quando a gente precisa aqui de psicólogos, de psiquiatras, porque de vez em quando aqui vem uns meio doidos, que a gente tem que controlar aqui. Mesmo porque aqui já é máquina de fazer maluco. Rádio e televisão não é fácil, não. Mas no dia a dia, vamos lá. Como é que situa-se essa função e essa profissão muito importante da psicologia, em especial após a pandemia? Nós tivemos um número maior de pessoas com questões psicológicas, mentais, que necessitam atenção maior. Jaqueline, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Após a pandemia, houve 2 fenômenos muito interessantes. Um foi a conscientização que a saúde mental é uma doença real. A gente já falava isso antes, mas ainda tinha algumas resistências na sociedade, ainda tem. Com a pandemia, as pessoas passam a viver, né, uma reclusão, um estado de estresse mundial, e o adoecimento físico devido à questão mental passa a ser real para muitas pessoas. Me explique aí, desculpe interrompê-la, porque antes da pandemia muita gente achava que não era uma doença real? Por uma série de construções culturais, como você brincou aí, máquina de fazer doido, é para doido, é para... Então, essas questões que vêm da sociedade trazem um preconceito muito grande para a profissão de psiquiatra, que é o médico, e para a profissão de psicólogo. Então, as pessoas ficam com resistência de receber um medicamento que é para tratar de um órgão como outro qualquer. Se você toma remédio para regular sua insulina, que é diabetes, a mesma coisa acontece no seu cérebro, que é o órgão mais nobre que temos. Eu até brinco com meus pacientes assim: eu te coloco numa máquina e você fica batendo o seu coração por 10 dias, mas eu não te coloco numa máquina onde seu cérebro vai ficar estabilizado por 10 dias. Então, assim, as pessoas não tinham a consciência, mas tinham a resistência. Você tocou num assunto muito importante, que eu estava lendo um artigo a semana passada, que não era sobre psicologia, mas era exatamente sobre a vida, o ser humano, que durante muitos anos a teoria, e até mesmo a teoria médica, não só a teoria dos leigos, é de que a morte era consolidada a partir do momento em que o coração parava. Não, é o cérebro. Aí, hoje, que eu digo hoje, de tempos para cá, era o cérebro. Tanto que, quando as pessoas dizem assim, foi constatada morte cerebral de fulano de tal. Sim. Né? Então, isso com a evolução dos tempos. Aí eu estou me lembrando que, antigamente, eu, criança e até mesmo adolescente, quando se falava em problema mental, só se pensava assim: fulano vai para o hospício, vai colocar camisa de força. Não é? Infelizmente, nós tínhamos, enquanto sociedade, essa percepção. O que nós temos que mudar como você disse, existe toda uma escala dentro do hospital, que acho que, se eu não me engano, é a escala de Glasgow, que vai dimensionar o grau de atividade cerebral, e é ela que determina a morte. Então, a morte é cerebral, não é morte coronária, como se diz. E voltando para o assunto da autorregulação e da psicologia, as pessoas tinham uma dificuldade de abstração muitas vezes. Então, assim, nossa, eu vejo o seu pé quebrado, então vá no ortopedista. Você está com câncer, tem que tratar, não é possível você não tratar. Mas a depressão é frescura. A ansiedade é piti. Só que as pessoas esqueceram que isso é físico. Eu tenho febre, eu tenho dores crônicas, eu tenho rebaixamento de humor que impacta todas as áreas da minha vida, impacta o meu trabalho, impacta as minhas relações profissionais, pessoais, familiares, impacta a forma como eu ganho dinheiro. Então, é um problema econômico também, porque isso é incapacitante. As pessoas têm que se ausentar do trabalho. Jaqueline, você falando... desculpe tratar de você... Porque... Mas eu prefiro assim, porque nós estamos jovens. Exatamente. Nós estamos jovens. Não, a gente olha assim para o Heraldo, tem que tratá-lo como senhor Heraldo, né, senhor Heraldo? Porque jornalisticamente...
O jornalismo, ele elimina essa formalidade, né? Você pode dizer você, enfim, mas por uma questão de respeito e de formalidade cultural, a gente trata dessa forma. Mas aí depende também do entrevistado, que né? é mais respeito do que quando você recebe uma pessoa com um sorriso no rosto e com uma educação na voz. Isso. Não precisa de problema nenhum de tratamento. Só a forma do seu comportamento não verbal, que é o que a gente se expressa, a gente já se sente bem-vindo. Eu já me senti bem-vinda e fiquei com medo das fofocas. Não, mas não temos fofocas por enquanto. Até porque eu sou recente aqui, então acabei de chegar. Você é de onde, Jacqueline? Sou do Centro-Oeste. Eu me considero candanguinha brasiliense. Minha alma está lá. Mas você nasceu lá? Não, eu nasci em Goiânia. Em Goiânia, né? É vizinho. Como se diz, ali na esquina. É na esquina, é verdade. Olha, antigamente, eu me recordo bem, na minha fase até de adolescência e tal, aí quando se falava depressão, aí a pessoa dizia assim, isso é frescura, né? Dizia. Frescura. Mas e ainda diz, viu, Batalha? Ainda diz, né? Infelizmente, ainda diz. Só que o quadro de depressão, outra coisa, tem muita gente que pensa que a depressão, quem é acometido de depressão é quem tem, por exemplo, problemas financeiros, problemas familiares. Não, eu já presenciei pessoas que têm dinheiro para dar bedel, tem todas as condições financeiras, mas de repente por uma questão ou outra entra em um quadro depressivo horrível. Então, qualquer um de nós poderemos amanhã ou depois sermos até vítima da questão dessa. Todos nós. E não tem explicação, né, Jacqueline? Tem, olha que bom que você perguntou isso, porque a ciência já explicou isso há muito tempo. Todos os transtornos mentais, alguns estão já bem esclarecidos que as causas são genéticas. Tá no seu gene. Mamãe passou, papai passou. Mas então por que eu tenho ou não tenho? A epigenética, né, que vai explicar. Porque o ambiente também contribui. Então, olha bem, você tem uma causa genética de depressão, mas você vem numa família onde a família é mais autorregulada emocionalmente, consegue fazer com que a criança se expresse os seus sentimentos. Não inibe a criança, não tolhe a criança, não julga a criança. Então, procura a criança dar alimentos saudáveis e esporte. Então, no ambiente, mesmo que essa criança tenha um componente genético, ela pode ou não startar. Aí vamos supor que essa mesma criança entra no mercado de trabalho e ela escolhe uma profissão altamente estressante. Ser médico, ser profissional de saúde em época de pandemia. Um estresse. Ninguém sabia o que era, como é que trata. Aí ali, as conexões neuroquímicas se desestabilizam. Por quê? Porque é físico, gente, não é frescura. Acontece aqui dentro dessa caixa craniana. São estímulos químicos ou estímulos né? A gente fala neuromoduladores que se desregulam. Aí você desregula um órgão que é muito importante para regular, por exemplo, o seu estado de humor, ou sua estratégia de enfrentamento, como que eu estou aqui, o Batalha gritou comigo. Será que eu posso gritar com Batalha de volta, ou eu tenho capacidade de me autorregular, entender que aquilo é do Batalha, ele está passando por uma situação difícil e eu que tenho que me adaptar ao ambiente e falar o seguinte, não vou gritar com Batalha não, porque vai piorar a situação. Quando você fala isso, eu estou lembrando agora que tudo depende de uma pessoa para outra e um convívio, um relacionamento é sempre muito difícil, tanto familiar como de trabalho, porque tem pessoas que se milindram com tudo. Sim. Né? Tem outras que não. Outro dia nós estávamos comentando aqui essa questão de bullying. Isso é bullying, é isso, é aquilo outro. Também já comentamos isso, né? Que até pouco tempo atrás não existia tanto exagero na consideração do que é discriminação, do que é bullying. Eu me lembro bem que músicas, inclusive, já existiram. Nós, os carecas, entre as mulheres, somos maiorais. E outra, nega do cabelo duro, né? Ô gordo, vem cá, gordo e tal. Mas hoje não pode. Aí o cara é gordo, o outro vai chamar de magro, né? Ô magrinho, vem cá. A música de Ney Matogrosso, Homem com H, enfim, que retrata um pouco da homossexualidade, do lado gay, enfim. Hoje, se a gente cantar pra alguém, é meio complicado. Né? Mas tem gente que se deprime se você
tratado de uma maneira mais assim, mais brincadeira, ou isso ou aquilo, né? Tudo isso é produto de quê? Do meio de uma indústria ou de uma, podemos dizer assim, de uma corrente que vem de pai para filho, para irmão e daí por diante? Esse é um tema espinhoso, porque não existe só uma explicação biológica, mas também tem uma explicação sociológica e antropológica. O que eu posso te dizer muitas vezes é que nós evoluímos enquanto sociedade, enquanto conceito. Então, assim, muitas vezes a gente vê uma perspectiva de um pensamento do que a gente passou, mas muitas vezes a gente também não toca as dores do que foi provocado em nós. E, enquanto sociedade, a gente evolui. E a gente evolui, às vezes, para não precisar estar colocando o que é físico do outro em evidência, porque o ser humano ele é muito mais do que isso. Eu quando olho para você, eu vejo uma estrutura física, mas quando eu olho nos seus olhos, eu estou vendo empatia e carinho. Então, a gente tem que começar a respeitar as pessoas muito para além das condições físicas. Mas é uma coisa espinhosa que eu não sou capaz de falar. Por quê? Porque não é meu tema de atuação, o bullying. E o bullying, existem especialistas próprios para isso. Tem uma colega maravilhosa que pode falar com vocês. O que eu posso te afirmar? É que a autorregulação emocional, ela permite que as pessoas enfrentem ambientes nocivos ou ambientes estressantes de uma forma que ela não impacte a sua saúde. Mas, Jaqueline, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque virou praticamente modismo essa história de bullying, de discriminação, etc. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 1,89 m. Você é bem alto, né? Hoje eu peso 103, 102, 103, 104 quilos. Eu fico nessa faixa aí. Mas eu com essa mesma altura, 1,89 m, a época que eu cheguei para morar em Aracaju, eu pesava 63 quilos. Imagine o que eu era magro, né? E lá em Salvador eu tinha vários apelidos. Me chamavam de Grampão, Belisca-Lua, Vara de tirar caju. Vara de tirar caju. Vara de tirar caju. Isso é bem nordestino. Eu com quase 1,90 m, com 63 quilos. Eu nunca me incomodei com isso. Nunca liguei, nunca tal. E outras, muitas. Mas hoje em dia, eu acho que chega a ser até exagero. Eu gostaria até que você depois passasse, Heraldo, para a nossa produção, o número dessa sua colega, que é especialista em bullying. Ela vai explicar melhor. Pudéssemos conversar com ela, ok? E vai ser ótimo. Muito Agora, bem. voltando à sua experiência. Sim. Isso diz da sua autorregulação. Diz muito da capacidade que você tinha de adaptação ao ambiente. Isso é verdade. Diz muito da forma como você flexibiliza as condições e vê a vida. Diz muito também de como você lida com questões que às vezes são espinhosas, para algumas pessoas são mais sensíveis, e para você conseguiu, mesmo que na hora dá um incômodo, você conseguiu internalizar, e às vezes o mais importante, você entendeu que aquilo não era tão seu e era mais a piada do outro, era mais a agressividade dele, e você pôde se distanciar. Então, diz muito de você e da capacidade que você vê o mundo. Eu, graças a Deus, Jaqueline, eu tenho... modéstia à parte, uma capacidade extraordinária de adaptação a qualquer situação, a qualquer hora, a qualquer clima, a qualquer local. Eu só sinto dificuldade em dois aspectos. Às vezes eu chego até a ser indelicado. Não, indelicado porque também eu tiro por menos. Às vezes um amigo chega assim, Batalha, vamos passar um final de semana lá na minha chácara, não sei o que. Eu digo, tem ar-condicionado? Se não tiver, eu não vou. Não lida bem com o calor. Para não dormir com ar-condicionado. E a outra coisa é ser esse bichinho aqui. Tá dependente, é? Tô mesmo, e aí consegui, inclusive, curar a insônia. Outro dia conversamos aqui com um oftalmologista que falou do quanto é nocivo a luz, a tela, aquela coisa toda e tal, tira o sono. Eu disse, doutor, interessante, comigo é exatamente o contrário. Eu se acordar, primeiro que só durmo tarde, meia-noite e meia, 1h da manhã. E se eu acordar 3 horas, vamos supor, 4 horas da manhã, ao invés de tomar um remédio, coisa que o valha, eu vou para aqui. Eu vou ver as notícias, às vezes até vou ver o TikTok, vou ver. Ou então eu procuro um tema. Eu, como sou amante do futebol, aí eu vou lá, Jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Então você vai recordar memórias. Aí
não consigo assistir 5 minutos. Dorme. Durmo. Entendeu? Então esse aparelho aí, ele causa tédio. Tédio também. Porque se você dorme, o aparelhinho... No mês de outubro, clonaram o meu Zap. Aí eu passei 8 dias sem Zap. Eu fiquei nu. Fiquei aí quase... Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Porque eu liguei para a Vivo repunha o Zap no mesmo momento, mas eu teria que trocar o número. Como esse meu número é desde que existe celular, eu preferi esperar o prazo que eles dão, que é de 8 dias, e com 7 dias eu recuperei, mas que eu passei mal, passei. Então, olha aí uma estratégia de adaptação focada no problema, que a gente está falando de autorregulação emocional, não é? Olha bem, você teve um estressor, que foi a perda do seu celular, clonaram, e isso te causaria algumas questões de que você não queria lidar. Por exemplo, ter que mudar o seu telefone e ter que acionar toda a sua rede de contato de novo. Exatamente. Aí o que você faz? Você usa a autorregulação que você já provou que tem, que quando você se adapta às piadas não tão agradáveis em relação ao seu estereótipo corporal, aí você fala o seguinte: não, eu vou ficar nu, vou ficar sem estabilidade, mas vou esperar esses 8 dias, porque a tomada de decisão para mim é melhor esses 8 dias. Isso é estratégia de enfrentamento, de autorregulação emocional. Para isso, você teve que tomar uma decisão acertada dos problemas, ver o contexto de fora, porque você ia perder um tempo enorme tendo que avisar para todo mundo. Tem pessoas que a gente não lembra mais o número do celular das pessoas. Não lembra não. E aí também colocar-se o risco dessas pessoas ter o telefone delas expostos por outra pessoa. Então, isso tudo diz muito da sua constituição mental, que é parte genética e é parte moldada pelo ambiente. É isso que a gente trabalha em psicologia, é isso que a gente lida, sabe, Batalha? E esse é o sofrimento, trazendo para a questão da autorregulação, da depressão e ansiedade. E esse é o sofrimento hoje, porque hoje, mas as pessoas falam assim, mas hoje virou febre, todo mundo tem. Não, gente, é que hoje a gente tem ciência, a ciência evolui, nós conseguimos categorizar os sintomas que são critérios para diagnóstico. Então, os médicos estão mais apropriados, os psicólogos estão mais apropriados. Então, antigamente, era muito comum a pessoa ser alcoolista, mas por trás estava a depressão. Ô, Jaqueline, o que é que leva mais a pessoa, preste atenção, viu, Heraldo? O que é que leva mais a pessoa à depressão? É a falta de dinheiro? Ó, pergunta espinhosa. É o excesso de dinheiro também? Também. É a desilusão amorosa, né? O cara ser deixado para trás, ou não conseguir aquilo que o objetivo, aquela mulher desejada, ou vice-versa, né? A mulher ao homem. O que é que leva mais à depressão? A causa da depressão é multifatorial. E todos esses exemplos que você trouxe, eles estão bem comuns na clínica para grupo populacional diferente. Como você colocou, se eu estou num ambiente que o estressor é a falta de dinheiro, esse vai ser o meu gatilho. Porque às vezes eu tenho filho e não tenho... Imagina perder um emprego para muitas pessoas. Mas tem ambiente, Batalha, que a pessoa ela tem até uma estrutura financeira, mas ela não tem uma estrutura de rede de relacionamento. Então, para ela mesmo, e amorosa não é só em relação a marido e mulher, cônjuges, não. Por exemplo, perder amigo, ser traído por amigos, ser traído por familiares. Então, assim, tudo que você trouxe é um conjunto, mas é muito difícil você colocar assim, isso é a causa, porque é multifatorial mesmo. Porque assim, você sabe quem a dor que bate à sua porta, é só você que consegue falar sobre ela. Então, por isso que é muito danoso você falar de uma pessoa, falar assim que depressão é frescura. Imagina para uma pessoa que está numa rede social e numa rede de apoio empobrecida, que não tem muito, e a única pessoa que ela tem, que às vezes é um companheirinho de 4 patas, morre. Essa pessoa é julgada como fútil, mas ninguém está olhando para o background delas. E se os pais foram violentos? E se ela perdeu os pais? E se não tem irmãos? E se os amigos não estão dispostos naquele momento lá? E as pessoas têm essa questão, como é depressão, é frescura. Não, você arruma outro, você compra outro, você arruma outro amigo. Você entendeu como nós estamos... Você lembra do Bauman, que vai falar que a nossa
modernidade, a nossa cultura está tão líquida. Não, substitui esse por outro, substitui isso por outro. Não, é líquido, você coloca em qualquer recipiente. Nós somos seres humanos, assim, nós não colocamos em outro recipiente. Em termos de desilusão amorosa, nada, deixa isso para lá. Amor é igual carnaval, vai um, vem outro. Não, mas não é assim, não. Não é, vem um, vem outro. Amor de filho é igual carnaval, vem um, vem outro. A esposa... De relacionamento... A esposa com quem você ficou 5 anos, mas por um acaso não deu certo, mas aqueles 5 anos foram significativos para você. Aí tem aquele ditado. É descartável a sua mulher como xerém, uma vai e vem sem. Uma vai e vem sem. E aí não dá, vai né? E vem sem. Qual a qualidade dessas relações, desse relacionamento? Qual foi a sua disposição para abrir na sua vulnerabilidade para aquele outro ser humano? Você acha que a gente vai abrindo para todo mundo assim? Não, claro que não. É real? Qualquer um que entra à sua porta, você deixa entrar? Quantas desilusões nós temos e gatilhos, um dos gatilhos de depressão e ansiedade, com questões simples, traição mesmo. Você falou uma coisa de amigos, de amigos. Pronto, você voltou a falar. Desilusão de amigos é uma coisa... horrível. É terrível. Mas chamado fogo amigo. Mas aí qual que é o negócio? Amigo é que nem vai um, vai 100. Vem 100 mesmo. Você está disposto a abrir sua vida e tudo que você é enquanto ser humano para 100 pessoas que vão entrando assim? Você tem estrutura emocional para isso? Essa é a questão da nossa sociedade hoje. A gente está abrindo o olho para questões que eram muito importantes para a gente, mas que não eram validadas socialmente. Relação de amigo. Gente, tanto que é importante uma rede de amigos. Igual você falou, olha, eu acredito que a sua rede de amigos é muito importante, porque você preservou os contatos. Sim. Preservou os contatos. Olha o Milton Neves. O Milton Neves falou uma coisa importante. Você gosta de futebol, né? Lembrei dele. Neves. Ele falou da experiência com a esposa. Ele está sofrendo até hoje em ter perdido a esposa. Ué, mas é 100, abre uma e vem 100. Há 2 anos, né? Perdeu há 2 anos. Há 2 anos e ele... Pergunta para ele se abre uma e vem 100. Inclusive eu vi na virada do ano uma postagem dele que me deixou de coração partido. Ele no sítio dele, em Muzambinho, né? Passou férias lá esses dias, né? Pois é. Aí olhando na região sul de Minas Gerais, para os gados assim, aí ele disse, minhas vaquinhas, vou deixar vocês, não estou suportando mais, aí embaixo vem... Parece que ele está querendo, estão querendo, parece que tem 2 filhos que moram nos Estados Unidos, está querendo levá-lo lá para os Estados Unidos. Imagina a solidão desse ser humano. É verdade. É isso que a gente tomou. Você sabe o que aconteceu? Nós tomamos consciência para isso. Por isso que Zé do Baião, aqui você ouviu falar em Zé do Baião? Esse eu não conheço, não ouvi falar. Ele nem vai conhecer, porque ele já foi há muito tempo. Já foi? Já foi. Conheço. Mas ele tinha 7 mulheres. E morava com as 7. Você pode encontrar uma das 7 viúvas. Né? Eu imagino o gosto dele por aventura, né? Jaqueline, e por estressor. Ele foi tema de... Isso tem uns 10, 12 anos. Não de novela, mas de reportagem do Fantástico. A Globo veio para aqui. Porque ele vivia com as 7 mulheres. Eu conheci, inclusive, a casa dele. Cada uma em um quarto. E das 7, 4 eram irmãs. É um estudo sociológico, antropológico interessante. Eu me abstenho porque é a primeira vez que, aqui na nossa sociedade brasileira, é a primeira vez que eu escuto isso. Mas assim, isso é comum em outros países, né? Mas culturalmente, não, aqui no nosso país, geralmente o camarada tem a sua esposa, tal, e tem um amante lá que não pode estar em meio à sociedade, né? Ou sendo mostrada para a sociedade. Isso era muito antigamente, né? Hoje em dia... O Instagram a gente fala os safadinhos. Os safadinhos, né? Tem 2. Os safadinhos hoje, eles estão, como é que chama? Estão mais... Eles estão correndo perigo com o dedo, né? Porque hoje a rede social... É verdade. Vocês entenderam como que nós mudamos culturalmente, como nós estamos expostos à saúde mental nisso? Outra coisa, a invasão da nossa privacidade com o tempo todo com foto. Imagina como que é você se deparar numa rede onde está todo mundo feliz o tempo todo. Feliz nada. Será que está mesmo feliz o tempo todo? Tá não. Será que aquilo lá não é uma construção justamente porque esse ser tá doído? É verdade. Agora, Jaqueline, eu sempre contestei a sociedade
ela é pródiga, principalmente na sociedade brasileira, em muitos adágios, e às vezes até afirmativas. Uma delas diz o seguinte, que no Brasil são 7 mulheres para cada homem. Então esse rapaz aí está com 14, porque só tem uma. Ainda bem, que sorte sua, porque você está só com uma. O problema é dele com as 14. Pois é, para ele conseguir resolver... Eu posso mal com a minha, imagine com 7, Vocês dois façam bem, fiquem só com a de vocês, que é culturalmente aceitável e menos estressor. Olha, agora, uma coisa importante que você trouxe. Eu tenho um em casa, se ela me pegar de toalha molhada, meu amigo, eu tô acabado. Então, você cuidado com o seu Instagram. Você conhece essa história de toalha molhada? Não conheço, eu tô então bem assim. Aprenda. Ficou famoso e eu, inclusive, conheci o protagonista desse episódio. Mas, gente, Sergipe tem história, hein? Mas essa não é Sergipe, essa é Alagoas e Maceió. Em 1990, a minha empresa, eu tenho uma empresa de marketing de publicidade, a minha empresa fez a campanha do então candidato a governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, que ganhou a eleição. Isso. Contra Renan Calheiros, pai do hoje ministro Renanzinho. Eu digo isso porque isso foi público e notório. Logo depois, ganhou a eleição, tomou posse e tal, aí flagraram ele apanhando da mulher de toalha molhada. Aí perguntaram, não foi verdade? Saiu na imprensa. Foi. É porque não existia ainda as redes sociais. Não existia, né? Não estava todo mundo filmando. Aí perguntaram a ela por que ela estava batendo nele de toalha molhada. Aí ela disse que ele, como governador, não ficava bem, no outro dia está no palácio todo cheio de lápis. E a toalha molhada não deixava marca. Pode ser. Olha que interessante essa história. A teoria dela dentro da terra. A teoria que não ia deixar marca. As cenas de novelas com o cara correndo atrás também com toalha molhada é mais ou menos por esse... nasce desse... Nasce daí, que isso foi em 1990. Quantos anos já se vão, né? Vá culturalmente explicar isso, né? Ela devia ser mão de ferro, assim. Agora dói, viu? Dói? Eu nunca tomei, não. Você já apanhou toalha molhada, não? Não. Mas que você imagine. Eu acho que você tem que trazer a esposa dele pra cá. Eu conheço a esposa dele. Não, mas nunca... Vai entrevistá-la. Nunca apanhei de toalha molhada nem de outra forma. Trazendo para o tema daqui, você colocou uma coisa sociológica e de dados estatísticos importantes. Mais mulheres do que homens. Muito do comportamento masculino. Você vai observar uma agressão contra si. Aí o homem está mais exposto. Por quê? Porque para o homem não é permitido falar de saúde mental. Aí você... o homem se engaja corre com o carro com mais velocidade, a moto com mais velocidade. Bebe mais. Se coloca mais em risco. E muitas vezes por trás desse ser humano tá essas coisas que a gente conversou. Uma traição de amigo, uma falta de rede de apoio, uma falta financeira. Quer dizer, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho com quem contar. Uma dor, uma desilusão, que por questão de machismo você esconde. Sim, porque você não pode. Porque a sociedade é tão machista com a mulher, mas também tem uma vertente negativa pro jovem. Então, olha o risco que nossos jovens estão. Vocês têm filhos? Tenho, sim. Imagina, vocês têm filhos em idade de 17 a 20 e poucos anos. De 17 a 20 e poucos anos, até 25 anos, o cérebro não está plenamente formado ainda. A tomada de risco a gente ainda não tem. Mais arriscado, é isso que eu ia dizer. Da dúvida, da incerteza do futuro. Aí nós temos uma sociedade muito agressiva, que não respeita o limite, que não valida o sentimento humano, que é humano, não é, Batalha? Porque você é ser humano como eu. E aí esse jovem, muitas vezes, você não consegue explicar os comportamentos de risco que ele coloca, mas às vezes são dores. Perfeito. Jaqueline, eu quero agradecer a sua presença. Excelente entrevista aqui, um tema também que nós voltaremos a ele, porque nós temos outros entrevistados no programa de hoje. Satisfação muito grande. Você atende onde? Eu posso passar meu telefone celular? Sim, pode. É 79 999. Já está familiarizado, já mudou o prefixo, 79. 3468. Eu já digo que eu sou sergipana de alma. Eu não saio daqui de Aracaju mais. Então, 79 999 49 34 68. Tá bom? Jaqueline, psicóloga Jaqueline Souza Vinhadelli. Quase candanga. Agora quase sergipana. Quase sergipana, muito bem.